Muito bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual horário você está assistindo esse vídeo. Mais um vídeo do canal do Brugel, hoje falando sobre regionalização do continente africano. Todos os continentes, melhor dizendo, podem ser regionalizados. Quando a gente estuda a Europa, Ásia, América, todos eles podem ser regionalizados. Tá? E geralmente vão utilizar critérios histórico-culturais e por localização geográfica para regionalizar esses continentes. Até porque esses continentes têm uma diversidade, cultural, histórica e até mesmo natural muito grande. Tá? Então todos os continentes podem ser regionalizados. Tá? E geralmente vão utilizar dois critérios. Tá? Tanto o critério, como eu já falei, por localização geográfica, e o critério histórico-cultural ou étnico-cultural, ok? E aí, falando de continente africano, aliás, eu vou mostrar já as características tanto da parte de localização geográfica quanto da parte histórico-cultural, étnico-cultural, Mas a primeira coisa, antes de chegar nesse ponto, temos que saber o seguinte: a África não é um país. Geralmente a gente olha aí as pessoas falando, eu quero visitar um país, eu quero ir para a África. Não, cara, a África é um continente com 54 países, tá? E com uma diversidade cultural e histórica imensa. Não sei se vocês estão reparando também na imagem, algumas bandeiras são bem parecidas, aqui do Senegal, da Guiné, Guiné-Bissau, Gana, Togo, Camarões, República do Congo, São Tomé e Príncipe. Bom, mas por que essa semelhança com as bandeiras? Na verdade é uma homenagem à Etiópia. A Etiópia é a única região, hoje ali um país, o único território que não foi dominado pelos europeus. Os italianos até tentam ali, o domínio do território etíope, mas não conseguem, não tem sucesso, E a Etiópia é um desses poucos territórios ali, o único, melhor dizendo, que não teve um processo de colonização ocorrendo no território, ok? E aí a bandeira desses outros territórios que foram se independendo foram criadas em meio que homenagem a a Etiópia, tá? Então, bem legal nessa curiosidade. E agora a gente começa a falar das duas formas de regionalizar a África, tanto por localização geográfica, quanto pela questão étnico-cultural ou histórico-cultural. Primeiro eu vou falar pela questão étnico-cultural, beleza? Ou histórico-cultural, tá? Então a gente divide a África de duas formas: África do Norte, tá? Ou também chamado de África Setentrional ou Islâmica, e a África Subsaariana, tá? Por que chamam também de África Islâmica? Vou mostrar aqui nesse mapa, tá vendo? Aqui é o norte da África, tá? Também conhecido como África Islâmica. Você vai ter uma expansão da religião islâmica entre os séculos 7 e 8, saindo do Oriente Médio e indo para essa região, tá? E você vai perceber no Egito, na Líbia, Argélia, Tunísia, que são países de maioria islâmica, de religião islâmica, tá? Por isso que usam esse termo. Por muito tempo utilizavam o termo África Branca, em livros bem antigos, comparando a população do norte com a população mais ao sul, que é majoritariamente uma população negra, e aí usavam esse termo África Branca. E até com certo erro, porque ainda assim, quando você olha o Egito, a Líbia, a Tunísia, você vai perceber que é uma população negra mestiça, Alguns filmes, quando representam o Egito antigo, colocam atores brancos e tudo mais, mas já foi um termo que já foi muito utilizado aí, certo? Bom, o que caracteriza esse norte da África, ou África Islâmica, É ocupado por árabes islâmicos, a gente falou aqui, desde o século 7 e 8, muito por conta da expansão islâmica. Tem um clima, em maioria, árido, seco, até porque boa parte ele passa ao deserto do Saara, tá? Quente e seco. Vive de exportar petróleo, gás natural e ferro. O turismo é forte, principalmente na região do Egito. E se comparado à subsaariana, o processo de urbanização, industrialização e até o IDH é um pouco mais elevado que a área subsaariana, ok?
tá? Então essa aqui, ó, ali, ó, esse mapa mostrando o norte da África ali e os países que estão nesse norte da África, ou também conhecido como África Setentrional ou África Islâmica. E na subsaariana, quais são as características? Aliás, por que tem esse nome subsaariana? Ela está abaixo do Saara. Tá? Eu não sei se vocês sabem, o nome Saara em árabe significa deserto. Tá? É o deserto dos desertos. Tá? Então, o que caracteriza essa região subsaariana? Né? Você tem diferentes religiões, né? Você já tem uma diversidade religiosa até maior se comparado ao norte da África. Então você tem o Islã presente, o cristianismo, o hinduísmo, o animismo. Tá? O cristianismo veio muito com um processo de imperialismo que vai acontecer entre os séculos XIX e XX, tá? Algo que nós vamos comentar mais à frente. E o animismo, né, são as religiões mais nativas, né? E o animismo tem aquela perspectiva de que Deus está nas coisas, né? As religiões de matriz africana, mesmo aqui no Brasil, né, carregam isso, né? Trazem isso, essa perspectiva, tá? Que as divindades estão presentes na natureza, ok? Há alguns estudos que dizem que o cristianismo já estava presente na África bem antes da chegada dos europeus, né? Do processo de imperialismo, ok? Já botando ali entre os séculos 7 e 8, principalmente na região da Etiópia. Tá? 80% da população da África está nessa região. Você tem uma diversidade grande de biomas, savanas, né? As florestas pluviais, como a floresta do Congo. Tem outros desertos também nessa região, né? Tem outros desertos na África, além do deserto do Saara, que está no norte, né? Nós temos o deserto do Namíbia e Kalahari, mais a sul, ok? É uma região que vive basicamente da atividade primária, agropecuária e mineração, ok? Acaba sendo o setor primário, o setor acaba sendo mais forte, tá? Existem megacidades, ok? Vemos a cidade de Lagos, até aqui nas imagens, por exemplo, ó, essas imagens aqui mostram a cidade de Lagos, né? Uma mega cidade com mais de 10 milhões de pessoas, né? Do país mais desenvolvido economicamente da África, que é a Nigéria, muito por conta do petróleo. Okay? Nigéria e África do Sul ali, na região subsaariana, os mais desenvolvidos economicamente. Né? É uma região que sofre, infelizmente, com questões de epidemias, né? Malária, AIDS, ebola, né? Tem uma precária infraestrutura, alguns países ali do continente africano em relação à saúde, a saneamento básico, né? Na questão da educação, isso acaba afetando na expectativa de vida desses países e acaba sendo até baixo, né? A expectativa de vida de países africanos estão entre 60, 50 e poucos anos, né? Já foi bem pior do que isso, para ter uma ideia, durante a Guerra da Ruanda, nos anos 90, e aliás indico um filme para vocês chamado Hotel Ruanda, é um filme muito bom, e se vocês assistindo esse filme, vocês vão perceber algumas relações com alguns pontos que a gente vai conversar mais à frente. Então assiste o filme, depois a gente conta aí essa questão, principalmente no capítulo no processo de colonização e independência, que a gente vai estudar mais à frente. Vou ter alguns vídeos aqui, vocês vão conseguir fazer essa correlação, tá? A expectativa de vida nesse período estava em torno de 27, 29 anos, tá? Já foi bem pior a questão da expectativa de vida. Os conflitos também acabam ajudando nesse processo de redução da expectativa de vida no continente africano. Há muitos conflitos dentro do continente africano e que tem uma grande parcela de culpa o processo imperialista, tá? Dos países europeus, né, entre os séculos XIX e XX, certo? Agora eu vou mostrar para vocês a divisão pela localização geográfica, tá? E aí, pela localização geográfica, a gente pode até olhar aqui no mapa, né? Mostrar o seguinte: olha, aqui não é o sul da África, então aqui é a África Meridional, é o sul da África, né? Aqui na parte norte, então nós chamamos de África Setentrional ou norte da África. É a divisão por localização geográfica, senhores. Tá? Bem simples, assim como tem lá a América do Norte, Central e América do Sul, a África também ela vai ter suas divisões por localização geográfica. Então isso aqui é bem simples de entender, não é muito difícil. Tá? E aí vai mostrando as características, né? Na África Setentrional a maioria é árabe e islâmica, né? Você tem ali o deserto do Saara. Na África Ocidental é a área até bem mais populosa dentro do continente africano, né? Você tem ali a cidade de Lagos da Nigéria, né? Com mais de 10 milhões de pessoas,
ok? Tem 16 países só nessa região, sofre infelizmente com falta de infraestrutura, a questão da violência, alguns conflitos religiosos também nessa região. Tá? Na África Central e a região da floresta do Congo, das savanas, né? Tem muitos conflitos armados por terra, uma região com baixo IDH, né? Ok? Na parte sul ali, onde está a África do Sul, temos ali um país emergente, né, que está se desenvolvendo, que é a África do Sul, faz parte dos BRICS, tem presença de desertos, como o deserto da Kalahari e Namíbia. E você tem na parte oriental o chamado Chifre da África, né, onde está a Etiópia, né, um dos poucos territórios que não foi colonizado pelos europeus. É nessa região que a gente está tendo um processo de divergência da placa. A placa africana ela está se dividindo, tá? Através do processo de divergência, ok? E aí eu vou comentar mais à frente, tá? Ali tem uma grande fenda que está sendo gerada por conta dessa divisão da placa africana. Então pode ser que daqui a alguns milhões, milhares de anos podemos ter uma formação de um novo oceano, de um novo continente, ok? E aí bem nessa parte aqui, ó, oriental. Ok, senhores? Então a placa africana ela está se desmembrando em duas. Aqui chamada a placa Somali e a placa Núbia, né? Que ela vai além, a placa Núbia ela vai até além de toda essa parte continental, tá? Enquanto a placa Núbia ela está indo, ó, existe uma grande placa africana. E aí parte dessa placa africana, chamada de placa Núbia, ela está indo em direção ao norte, né? Convergindo com a placa eurasiática. E a outra parte, agora que está se desmembrando, né, a placa Somali, né, indo em direção ao Oceano Índico. Tá? Então havendo um processo de divergência gerando uma fenda enorme aqui, chamado Vale da Grande Fenda ou Rift Valley. Tá? Eu vou mostrar algumas imagens mais à frente para vocês sobre isso. A gente vai comentar sobre isso aí. Ok? Bom, aí eu vou comentar com vocês duas regiões específicas que existem dentro do continente africano, que é o Sahel. Aliás, Sahel significa fronteira, né, em árabe. Tá? É uma área de transição, uma faixa de transição entre o deserto do Saara e as savanas da floresta do Congo. Tem mais de 5.000 km de extensão. Tá? Nessa região, a atividade primária é muito presente, né, principalmente a pecuária extensiva, né, o gado extensivo, aquele gado que é criado solto, né? E tanto a pecuária extensiva como a agricultura vem acelerando um processo de desertificação. Por quê? Porque está gerando desmatamento. E com isso, o Saara está avançando para o Sahel. As dunas do Saara, né, a clareia está avançando para o Sahel por conta do desmatamento. Tá? Isso vem afetando muito, principalmente as famílias mais pobres que vivem na região e que precisam viver da agricultura. Tá? Um dos grandes culpados pelo desmatamento são as grandes propriedades, que ficam com as melhores terras. Tá? E aí estão gerando esse processo de desmatamento para poder plantar ou então para pecuária extensiva, e está dando esse espaço, gerando esse espaço para que as dunas do Saara avancem em direção ao Sahel. Tá? Bom, o uso de poços artesianos também acontece na região, principalmente pelas famílias mais pobres, né? Precisam de água para beber, né? Abastecimento doméstico ali. Isso vai rebaixando o lençol freático, né? Você vai tirando água e quanto mais você tira, né? Você vai mexendo no solo e essa água também vai, né? Indo para camadas mais profundas, né? do solo. E aí você acaba secando o solo, a parte de cima, né? Quanto mais você puxa a água, né, você vai mexendo nesse solo e é como se a água estivesse indo para mais profundo e mais profundo, né? Isso acaba gerando parte desse solo onde eu estou mexendo, deixando ele seco, gerando uma certa aridez, né? Mas as pessoas precisam ali de água, né, para beber, para fazer as suas para agricultura, e criam-se poços artesianos, e a criação de poços artesianos acabam gerando esse rebaixamento do lençol freático, tá? Mas um dos principais culpados pelo desmatamento e para estar gerando esse processo de avanço do deserto do Saara ao Sahel são as grandes propriedades. Tá? Elas ficam com as melhores terras, né, geralmente para a produção de arroz, amendoim e algodão.
tá? E os pequenos proprietários acabam migrando ou saindo da região do Sahel ou indo para regiões mais pobres, onde o solo é muito ruim, é seco, é frágil, tá? Geralmente há muitos conflitos por terra nessa região, beleza? E quem acaba sofrendo, claro, né, os mais pobres, os pequenos proprietários nesses conflitos por terra. Porque na região do Sahel você tem regiões com solo muito fértil, tá? Então isso acaba gerando uma certa disputa, ok? Então uma das regiões mais tensas do continente africano é a região do Sahel, tá? Até brigas entre etnias, né, que já não se batem, é muito comum. Bom, aqui mais uma imagem, né, do Sahel, né, essa área de transição entre o Saara, a floresta do Congo e as savanas, certo? E existe uma outra região específica chamada de Maghreb. Maghreb em árabe significa ocidente, né, a parte ocidental desse mundo árabe, né? E aí fica ali ao norte da África, tá? É uma área mais próxima à faixa costeira, né? Ao mar Mediterrâneo, mas ela também vai um pouco mais para dentro desse continente, o Maghreb, tá vendo? Chegando até a parte da parte do Sahel, beleza? Mas já pega uma área costeira. Na área costeira é mais próspero, né? Região com mais chuva, os solos são mais férteis, a agricultura é forte. É uma região que tem petróleo, é uma região que tem muito petróleo, gás natural, minério, tá? Mas isso não quer dizer que não há pobreza, que não há miséria, principalmente mais para dentro aqui, ó, desses territórios, você tem uma certa pobreza presente, né? Mais próximos aqui ao Sahel, tá? Ao Saara. Nesses territórios você tem uma certa pobreza, né? Você tem muitos ali pastores, pastores que criam, né, animais, né, cabras, ovelhas. Isso é muito comum nessa região, principalmente mais para o interior, né? Muitos deles vêm dessas cabras. E aí tem até um vídeo para indicar aqui, é mesmo, ó. Esse aqui vindo a 50 graus na Mauritânia, tudo vira areia, né? Mostrando até numa região que já pega ali a região do deserto do Saara, né? O deserto do Saara ele vai estar próximo da região e nesse vídeo mostra como os povos que vivem no deserto, né, e até próximo ao Maghreb, mais para o interior, passam muita dificuldade, né? Uma região muito pobre, as dunas estão avançando até para as casas que existem ali, né? A questão da fome, e aí alguns que acabam tendo que vender a cabra, né, para poder ter algum dinheiro, botam as cabras para comer papelão. E o calor está cada vez pior por conta das mudanças climáticas nessa região. As dunas cada vez mais avançando para o Sahel, e aí estão avançando em vilarejos, acabando com certos oásis, né? Os oásis são regiões ali com pouca vegetação, né? Baixa umidade no meio do deserto, tá? Então esse vídeo mostra um pouco, esse vídeo a 50 graus, que é a reportagem da BBC News, tá? No geral, os países que estão na região do Maghreb têm bons indicadores socioeconômicos, tá? Principalmente as regiões que estão mais próximas ao litoral, né? Há uma diferença da população, né, entre quem vive no litoral e quem está mais para o interior desses territórios aqui. Por exemplo, cadê? Aqui, ó. Desses países do Maghreb, né? No Marrocos, ali mais na Argélia, Tunísia, Líbia, né? Ali próximo ao mar Mediterrâneo, você tem uma diferença socioeconômica para quem vive mais para dentro desse território, certo? Tá? Até pelos fatores, como falei, né? Uma área de exploração de petróleo, gás natural e minérios é mais próximo ao litoral, agricultura também, né? A questão da criação de animais, ela é muito comum mais para o interior, tá? É comum mais em áreas mais áridas do Maghreb, certo? Tá? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? A ideia aqui é até mesmo como se fosse uma conversa, estivesse conversando com vocês, algo mais informal, mas também trazendo informação sobre o continente africano, que é um tema que eu gosto bastante. Então vai ficar a dica de 2 vídeos aqui mesmo no YouTube, que são muito bons, né? Que falam um pouco ali sobre a Mauritânia, né? De como é sobreviver no deserto. O território da Mauritânia também pega ali o deserto do Saara, pega a região do Sahel, né?
Como vocês podem ver, tá vendo? Ó, Mauritânia tá ali, Sahel, né? Por mais que o mapa ali mostre toda a região do Sahel, né? Ele já é uma área de transição, já pega tanto, pega ali principalmente, né, parte do deserto do Saara, certo? Então tem características do deserto do Saara, né? Na região do Sahel. E é isso, gente. Muito obrigado, valeu. Forte abraço para vocês. E é isso.